Sérgio, é incrível esse fenômeno que você estava explicando para a gente, né? De você ter um Brasilzão que está com a menor taxa de desemprego da história, então você imagina, bom, as pessoas estão empregadas e recebendo dinheiro, só que elas não estão conseguindo pagar as contas. E aí, quando a gente fala de contas, eu já te pergunto até daqui a pouco especificamente sobre essa alternativa do governo, né, para que diminua essa inadimplência. Mas o que é que pega mais? É o rotativo do cartão de crédito? É o boleto que deixou de pagar? É algum empréstimo que pegou e não conseguiu arcar? O que exatamente vem a ser esse grande problema? Elisa, é quase tudo, viu? Especialmente para a população mais pobre, quando se olha a população até 2 salários mínimos, a gente está vendo um grau muito elevado de inadimplência no cartão de crédito, no rotativo, em prática, cheque especial, praticamente todos os instrumentos de crédito que a gente conhece, com dados que a gente tem até o final do ano passado, algumas dessas inadimplências para a população mais pobre chega até 30%, né, em relação ao que ela está devendo, ela não está conseguindo pagar em 30% desses casos, que é muita coisa. Então dá uma sinalização de fato de preocupação. Parte dessa história também, que aí a gente não tem dados concretos e amplos para a gente justificar e fazer estudos em cima disso, pode ter um pouco a ver com as bets também. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, vários estudos foram divulgados que mostraram que as bets tiveram um impacto importante na população mais pobre, em termos de endividamento, de inadimplência. Pode ser que também parte dessa história que a gente está vivendo hoje com a população mais pobre aqui no Brasil tenha a ver com isso também. Mas, diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma quantidade muito grande de dados, a gente não tem aqui. Então a gente fica mais na suposição do que na realidade. Nessa questão das dívidas, o que a Selic influencia? Por exemplo, nesse o rotativo para quem paga o mínimo, que às vezes a pessoa está no sufoco e acaba pagando o mínimo, que é péssimo, mas se você não tem alternativa, né, você foge para aquilo que você pode. A Selic influencia essa taxa gigantesca de cartão de crédito também ou influencia em outros aspectos, Sérgio? Influencia em tudo, né, Elisa? A gente está falando de uma taxa de juros que a gente olhar anos atrás, quando a gente fez o ajuste fiscal mais significativo ali no final de 2016, quando a gente teve a regra do teto sendo aprovada, a gente não pode esquecer que em 2019, antes da pandemia acontecer, a Selic no Brasil, que é a taxa básica de juros, chegou a 6,5%. Em 2020, no auge ali da crise da pandemia, chegou a 2%. Foi o nível mais baixo de taxa de juros que a gente já atingiu. A gente está falando hoje de uma taxa de juros que está próxima a 15%, 14,75%, em termos reais, a mais alta em 20 anos, por conta dessas duas questões: uma demanda que cresceu com intensidade nos últimos anos e uma política fiscal fora de equilíbrio. Então faz com que esse crédito fique caro, a população começa a passar por um processo de ajuste, né? Eu falei que o mercado de trabalho está muito bem, mas a gente começa a ver o início de processo de ajuste para desacelerar essa demanda, né? A taxa de desemprego começando a subir um pouco mais, ocupação crescendo menos, que faz parte do arsenal que o Banco Central tem para justamente tentar jogar essa inflação para baixo. O que piorou muito, Elisa, e vai tornar a vida do Banco Central mais difícil e do consumidor também mais difícil, porque significa juros mais elevados, foi a guerra. A inflação de combustíveis, a inflação de transportes no geral subiu com intensidade agora em março e vai colocar a vida difícil para o Banco Central aí pela frente, o que significa juros elevados em termos nominais, em termos reais, por mais tempo ainda. Então, esse consumidor, olhando para frente, ele precisa tomar ainda mais cuidado. O crédito para ele está caro e se tiver essa oportunidade de renegociar agora com o programa que o governo vai lançar, é um caminho, né? A gente precisa só ver o que vai ser de fato esse pacote que o governo vai apresentar.